Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre os melhores romances de época que li esse ano. Como vocês lembram, eu já fiz o vídeo de melhores romances, que li em 2020, mas como eu li muitos romances de época e não ia conseguir resumir tudo em um vídeo só, eu resolvi gravar dois vídeos, Então fiz um vídeo só de romances contemporâneos e nesse vídeo eu vou falar apenas de romance de época. E a intenção era escolher apenas 5 livros, mas não consegui, então vai ser 6 livros que eu amei esse ano, que são de romances de época. Então vamos lá para a listinha, Ah, e não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha e curte esse vídeo. Então, o primeiro livro dessa listinha é A Duquesa Feia. Gente, lembrando que eu não estou colocando em ordem de o melhor para o pior, ou o que menos gostei, para o que mais gostei, não. Eu simplesmente coloquei na minha ordem de leitura mesmo. Então, o primeiro livro que eu vou falar aqui para vocês é A Duquesa Feia, que eu já falei sobre ele em outros vídeos, e hoje eu vou dizer por que eu gostei tanto dele. Então, aqui nesse livro a gente vai conhecer o James. O James, ele tem uma melhor amiga, que é a Theodora, e ele já gosta dela há muito tempo, Eles foram praticamente criados juntos, porque depois que o pai da Theodora faleceu, o pai do James virou o tutor legal dela. Então, ele é que administra a fortuna dos dois, tanto a fortuna do James quanto a fortuna da Theodora. Aí o James descobre que seu pai gastou toda a sua herança e já gastou parte da herança da Theodora. E só há uma forma de ele proteger o que ainda falta, o que ainda resta dessa fortuna, que é casando com a Theodora. Ele não quer fazer isso, mas o pai insiste que é a única forma de ele não ir preso e de proteger o restante da fortuna. Sem ter saído, ele acaba aceitando o acordo, E faz uma cena, o pedido de casamento é a coisa mais romântica do mundo. Numa época em que a aristocracia se casa por dinheiro, uma cena romântica daquela chama a atenção de todos os jornais, ou seja, que o casamento é por amor e não por dinheiro. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Ele realmente gosta da Theodora e a Theodora também gosta dele. Porém, perto do casamento, aliás, no dia do casamento, os jornais começam a divulgar que ela é a Duquesa Feia, que ela está horrível naquele vestido de noiva e que não pode o James estar casando, por amor, que deve ser por dinheiro. Isso, ele tenta proteger a Theodora de ver esses jornais e tal, mas não tem jeito. Até aí o casamento tá bem, apenas 2 dias de casado, E tá indo tudo bem. Até que a Theodora descobre, numa briga entre o James e o pai, de que ele casou para proteger a fortuna dela. Só que ela não entende isso, Por o que ela ouve, ela entende que ele casou apenas para proteger o pai e para manter o dinheiro, seguro. Então, ela não vê isso como uma proteção e ele tenta se explicar, mas ela não deixa, ela acaba finalizando o casamento, diz que não quer mais ver ele de jeito nenhum. Ele sai de casa, desolado, desconsolado, porque perdeu o grande amor da vida dele e acaba seguindo aí para os navios e toma de conta de um navio, eu não lembro direito desses detalhes. Só sei que a gente vai acompanhando a vida dela, tomando de conta lá do condado e assumindo todas as responsabilidades que era do James, e ele no mar, a vida dele no mar, o tempo todo pensando nela. E uma coisa assim que eu achei me chocou, que eu fiquei impressionada, que eu fiquei bem ansiosa para ler o livro, para finalizar o livro quanto antes, inclusive foi uma das minhas leituras mais rápidas, porque eu queria saber desesperadamente o que aconteceu com ele, foi porque ele é dado como morto, o mocinho, Tem uma coisa que chama muita atenção, a gente fica curiosíssima para saber se ele realmente morreu ou não, porque tudo indica que ele morreu, que ele não está vivo. E por isso, além de toda a história deles, que é muito fofinha a história deles, esse também é um dos motivos que me fez amar o livro, o suspense, a dúvida se ele está vivo ou não. Então, eu amei esse livro e eu indico demais para quem gosta de romance de época, é muito bom. A segunda leitura favorita do ano, de romances de época, é Para Sir Philip com Amor. Gente, eu sei que eu já falei muito sobre Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o meu livro favorito e que eu também li esse ano, só que como eu já expliquei no vídeo de melhores romances do ano que eu li, eu tô dando prioridade para os livros que eu ainda não falei no primeiro vídeo que eu gravei, que é as melhores leituras até o meio do ano, até julho, agosto, por aí. Então, nesse vídeo eu citei Os Segredos de Colin Bridgerton, citei Teto para Dois e citei outros livros que eu já falei tanto para vocês.
Nesse livro eu estou dando prioridade para os livros que eu ainda não falei, por isso que Para-se Philip com Amor está aqui nessa listinha, porque também é um dos meus livros favoritos dos Bridgertons e eu acho que merecia ser falado. Então, aqui em Para-se Philip com Amor, a gente vai conhecer a história da Heloise, né, que é a quinta irmã, se eu não me engano, é a quinta irmã dos Bridgertons, e ela já está decidida a não casar, né, junto com a Penélope, sua melhor amiga. Elas tinham decidido isso, que elas não iriam se casar, que elas iam ficar solteiras e tal. Mas como a Penélope casa, né, com o Colin Bridgerton, que é o irmão dela, ela acaba vendo que vai passar a vida sozinha. Então ela começa a pensar a mudar de ideia e a querer se casar. Nisso ela já está conversando, né, com o Philip, né, através de cartas. Philip é o marido de uma prima dela, e a prima dela faleceu, e depois que a prima dela faleceu, eles começam a se comunicar por cartas. Eles passam um ano assim, nessa comunicação até que o Philip convida ela para ir para a casa dele, para eles se conhecerem e se casarem. Ela não tinha respondido ainda, mas quando ela percebe que a Penélope, quando ela sabe que a Penélope vai se casar, ela resolve responder e ir ao encontro do Philip, né? E o Philip, ele é um homem que ele não teve um casamento feliz. A esposa dele tinha depressão. Na época não se tinha esse diagnóstico, né? Só se sabe que ela morreu de tristeza, né? Que ela era uma pessoa triste, isolada e tal. Hoje em dia a gente sabe que esse é o diagnóstico de depressão. E aí ele não teve um casamento feliz, ele não entendia por que a esposa era tão infeliz. Ele tentava fazer de tudo para manter ela alegre e tal, mas não conseguia. E a única razão para ele querer ter uma esposa é dar uma mãe para os filhos e ter uma mulher em casa para cuidar do lar. Então, essa é a única coisa que ele quer, encontrar uma mulher para cuidar dos filhos e da casa. E como ele sabe que a Heloise tem 28 anos e é solteira, o que é que ele pensa? A Heloise é feia, não achou pretendente, então vai aceitar o meu pedido para casar o quanto antes. Só que quando ela chega lá, a Heloise é o quê? É linda, inteligente, é divertida. Aí ele vai ter que agora se virar para convencer a Heloise a ficar lá e a se casar com ele, porque ele já está se apaixonando por ela. Então é muito bom esse livro, é um dos meus favoritos da série Os Bridgertons e eu recomendo muito. Meu terceiro livro favorito dessa listinha é Um Beijo Inesquecível, que é também da série Os Bridgertons, que é esse livro aqui. Aqui a gente vai conhecer a Hyacinth, né? Não sei se é assim que se chama nela, Hyacinth, que é a irmã mais jovem, né, da família, e é a que ainda está solteira, nessa época que todos já estão casados. E ela já está cansada daqueles bailes de sempre ser as mesmas pessoas, já vai para a sua sexta, se não me engano, temporada. E ela tem agora uma nova amiga, que é a Lady Danbury. Então, por aí você já se tira que o livro é muito bom, porque a gente vai ver muito da Lady Danbury aqui, que já apareceu nos outros livros. Então, a Lady Danbury, ela tem um neto, que é o neto favorito dela, que é o Geralt, e ela decide que tem que casar ele com a Hyacinth. Só que não vai ser tão fácil assim, porque o Geralt é um libertino, né? A gente já conhece como são os mocinhos de época. É um libertino, não quer saber de casamento, quer aproveitar a vida e tal. Só que em um dos muitos recitais, né, anual dos Smith, que também é outros livros que eu amo, eles acabam se conhecendo e conversando e se aproximando, se tornam amigos. Outra coisa que vai aproximar a Hyacinth do Geralt é um diário da avó dele, né? A outra avó dele, que é em italiano e ele não sabe falar a língua, então ele vai precisar de ajuda para traduzir. E a Hyacinth vai se oferecer. Então, eles vão se aproximar muito, vão ficar muito amigos e eles acabam se apaixonando. É um livro, assim, muito fofo. Inclusive, eu até já falei, o prêmio de melhor declaração vai para o Geralt, porque é muito fofo quando ele se declara para a Hyacinth. Muito bom mesmo esse livro. O quarto livro dessa listinha é Simplesmente o Paraíso. Simplesmente o Paraíso faz parte do quarteto Smith, também da Julia Quinn. E eu não lembro se eu já falei muito sobre esses livros por aqui, mas eu pretendo fazer um vídeo só para falar sobre eles, porque eles são muito bons. É esse o livro, né? E aqui a gente vai conhecer mais a história de Honoria. Honoria é uma Smith, né? E ela faz parte lá do quarteto musical. A família tem essa tradição de colocar as mulheres para tocar um instrumento e montar um quarteto e fazer um recital anual, né? Com elas tocando os instrumentos. Só que para quem lê os Bridgerton sabe que eles são uma negação, elas não tocam nada bem.
E elas passam muita vergonha, né, nesses recitais. E só uma forma de sair desse quarteto é casando. Por isso que nós vamos conhecer a Honória aqui desesperada para arrumar um marido e parar e sair do quarteto Smith Smith. E é aí que entra o nosso mocinho, que é o Marcos. O Marcos, ele é melhor amigo do irmão de Honória. E o irmão de Honória, ele acaba se envolvendo numa confusão que vai estar tudo interligado nos outros livros, né? E ele tem que sair de Londres. E ele deixa o Marcos responsável para apurar Honória, para que ela faça um bom casamento. Então o Marcos começa a espantar os pretendentes da Honória, e a Honória não sabe por que os pretendentes não permanecem, não acabam pedindo ela em casamento, né? Aí ela vai para o campo e ela tenta agarrar ninguém mais, ninguém menos do que Gregório Bridgerton, só que acaba dando errado, né, o plano dela de tentar agarrar o Gregório, e ela acaba causando um acidente no Marcos. O Marcos fica muito doente e ela e a mãe dela vai cuidar dele, né, porque ele é como se fosse da família. Nesse tempo que ele fica lá entre a vida e a morte, e ela tá cuidando dele, eles acabam se aproximando e acabam vendo que o que eles sentem um pelo outro não é amizade, é mais do que isso. E é muito fofo ver os dois, inclusive o Marcos também é um dos meus mocinhos favoritos. O quinto livro favorito é também do quarteto Smith Smith, é A Soma de Todos os Beijos, é o terceiro livro dessa série. E aqui a gente vai conhecer a Sarah, que é a prima de Honória. Como eu falei, o quarteto Smith Smith é formado pelas mulheres da família, né? Então são as irmãs, as primas, e eles têm essa tradição. A Sarah também morre de vergonha de tocar no quarteto, porque, como eu já falei, eles são péssimos. Mas ela não está assim tão desesperada para casar quanto a Honória estava, né? Só que aí a gente vai conhecer o nosso mocinho, que é o Huger, não sei, gente, como é que se chama o nome dele. Pretzel, eu vou deixar aqui também escrito. Ele foi quem causou a briga lá entre o irmão. Aliás, ele é um dos envolvidos na briga lá com o irmão de Honória. Eles dois tiveram um duelo, o Hugo, eu vou chamar Hugo, gente, não sei se é assim que se chama. Ele acabou brigando com o Daniel, que é o irmão da Honória, e aí isso levou os dois para um duelo, e esse duelo acabou com a vida dos dois, porque ele foi atingido, o Hugo, né, foi atingido na perna e ficou com a sequela, quase morre. E o Daniel teve que sair de Londres porque o pai do Hugo ameaçou de matá-lo, né? E aí a Sarah odeia o Hugo porque ele causou essa desgraça na família dela. Inclusive, uma das culpas que ela coloca em cima dele e do Hugo é que ela perdeu a melhor temporada que ela poderia já estar casada, que foi aquela temporada em que tudo isso aconteceu porque era a temporada que ela ia ser apresentada à sociedade e acabou não sendo por causa do escândalo, né? Então ela odeia ele, mas o Daniel voltou, ele conseguiu convencer o pai dele a perdoar não, a aceitar o Daniel de volta à cidade. E aí, para selar as pazes, o Daniel acaba convidando ele para o casamento dele, né, que a gente vai conhecer a história dele no livro 2, né, dessa série, e o casamento de Honória, né, de Simplesmente o Paraíso. E quando chega lá, ele descobre que ele vai ter que ser padrinho pá da Sarah, ou seja, vai ser um dos padrinhos e vai ser pá da Sarah. E os dois se odeiam. Ele odeia a Sarah porque acha a Sarah mimada e a Sarah odeia ele porque culpa ele por tudo que aconteceu com a família dela. E aí, um acidente, né, a Sarah acaba se machucando e ficando também com o pé machucado, sem poder caminhar, acaba aproximando os dois. E aí eles vão se apaixonando, começam com a amizade, acabam se tornando amigos e vão se apaixonando. É muito bom o livro, é o meu segundo livro favorito da série, muito bom, super recomendo. E o sexto livro, como eu falei para vocês, eu não consegui escolher, né, só 5 livros, como eu fiz lá nos romances contemporâneos. Então, o sexto livro favorito que eu li esse ano foi Ligeiramente Perigoso, né? É o último livro da série Os Benduínos e eu amei demais, demais. Era o livro que eu estava mais ansiosa para ler, né, dessa série, porque já tinha muita expectativa, já tinha visto várias resenhas falando que era um dos melhores livros e, na minha opinião, ele é o melhor livro. Aqui a gente vai conhecer o Wulfric, né, que é o Duque, né, que ao longo dos livros que a gente vai conhecendo os irmãos dele, ele vai tendo um papel importante, né, na felicidade deles, dos irmãos, ele vai ajudando eles. Apesar dele ser mostrar ser uma pessoa fria, arrogante, distante, na verdade ele não é, ele é uma pessoa muito apegada à família. E nesse livro a gente vai conhecer esse lado dele, né, o lado, como ele mesmo fala no livro, o lado homem, não o lado Duque dele.
e ele se apaixona por uma mocinha que está totalmente fora do que ele esperava que fosse a duquesa dele, que é a Cristina Derrick. Cristina, ela é uma viúva, ela não é da aristocracia, mas ela acabou se tornando por casamento. Ela se casou com uma pessoa da aristocracia e ela teve um casamento muito infeliz. Ela detesta aquela sociedade, ela não quer fazer parte dela. Mas ela acaba tendo que participar de um evento lá dos parentes dela por parte do marido dela, né? E é nesse evento que ela conhece o Wulfric, que é antissocial, que não participa de nada, acaba indo para essa temporada no campo, como ele chama, né? E aí eles se interessam um pelo outro, só que Cristina não quer voltar a frequentar a aristocracia e o Wulfric não quer casar, né? O que ele está procurando é só um amante. Ele não quer saber de casamento, ele teve uma grande decepção no passado e isso fez com que ele se fechasse, né? Para pensar em casamento. Só que eles acabam se apaixonando e ele tenta mostrar de todas as formas para Cristina que ele é o que ela procura, que ele pode ser o homem que ela quer. E eu achei isso muito parecido, inclusive eu já falei em outro vídeo que eu achei isso muito parecido com Orgulho e Preconceito, né? Porque o senhor Darcy também é muito arrogante, muito fechado, e ele tem que mudar, tem que mostrar para Elizabeth que ele é um homem diferente. E é exatamente isso que o Wulfric vai fazer também. E eu achei só associava o Wulfric ao senhor Darcy. E eu não sabia que o livro era inspirado em Orgulho e Preconceito, só descobri depois. Mas o livro é maravilhoso, assim como Orgulho e Preconceito, que eu também amo. Eu amei demais esse livro e eu super recomendo. Se você ainda não leu, leia, vale muito a pena. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa listinha, né, de melhores romances de época que eu li esse ano. Já sabe, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os amigos que também gostam. Não esquece de curtir o vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.